Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos iniciar o assunto multiplicação. Aí você vai me perguntar, e o que é a multiplicação, Pro? A multiplicação é a adição de parcelas iguais. Veja o exemplo. Eu tenho aí 4 mais 4 mais 4 mais 4, que dá igual a 16. Por quê? 4 mais 4 dá 8. 8 mais 4 dá 12. E 12 mais 4, 16. Mas eu posso transformar esta adição em uma multiplicação para facilitar o meu trabalho. Então, aí nós temos 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, 4 vezes o número 4 dá 16. Agora vamos estudar as ideias da multiplicação. A primeira ideia da multiplicação é de juntar quantidades iguais. Então, vejamos o exemplo. Digamos que eu tenha 5 notas de R$7. Pronto, tenho 5 notas de R$7. Quantos reais eu tenho? Eu posso utilizar duas formas: a soma de parcelas iguais ou a multiplicação direta. Então, vamos lá. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 7, 28. E 28 mais 7, 35. Como é que eu vou usar a multiplicação? Eu posso escrever assim, porque eu estou juntando quantidades iguais, ou eu já posso ir direto. 7 vezes 5 igual a 35. Esta é a primeira ideia da multiplicação: juntar quantidades iguais. A segunda ideia da multiplicação é a disposição retangular. Vamos entendê-la. Temos aí um retângulo. Ele foi dividido em linhas e colunas. Então, aqui temos a primeira linha do retângulo. Então, esse retângulo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas. E em cada linha, há quantos quadrinhos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós utilizamos a multiplicação para sabermos qual a quantidade total de quadrinhos tem aí. Então, eu tenho 5 linhas e em cada linha há 8 quadrinhos. Então, 5 vezes 8 dá igual a 40. Ou nós também podemos calcular da seguinte forma: podemos contar a quantidade de colunas vezes a quantidade de linhas. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colunas. E em cada coluna há 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. 8 vezes 5, 40. Vamos para a próxima ideia da multiplicação, que é combinar possibilidades. Veja aí,
eu tenho 2 frutas e 3 tigelas. Então, eu tenho uma laranja e uma maçã. E 3 tigelas de cores diferentes. Uma roxa, a outra rosa e a última azul. Como é que eu posso combinar essas frutas dentro das tigelas? Então, vamos lá. Eu posso colocar a laranja na vasilha roxa, a laranja na vasilha rosa e a laranja na vasilha azul. Também posso colocar a maçã na vasilha roxa, a maçã na vasilha rosa e a maçã na vasilha azul. Logo, eu posso transformar isto em uma multiplicação. De que forma? Eu tenho 2 frutas vezes 3 tigelas. 2 vezes 3 dá 6. Então, eu posso fazer 6 combinações. Há 6 possibilidades de utilizar essas 2 frutas nas 3 tigelas. Ou eu posso fazer a minha multiplicação a partir das tigelas. Então, eu tenho 3 tigelas vezes 2 frutas, que dá igual a 6. Aí está posta a ideia de combinar possibilidades. Agora, vamos para a última ideia da multiplicação, que é a ideia de razão e proporcionalidade. Veja o exemplo. Carlos tem 12 carrinhos e Pedro tem o triplo dessa quantidade. Quantos carrinhos Pedro tem? Cadê o número que eu vou multiplicar? Tem uma palavrinha aqui, chave, que nós vamos nos atentar, que é a palavrinha triplo. Triplo, quando a gente pensa na palavra triplo, a gente pensa em uma multiplicação por qual número? Pense aí. Pelo número 3. Então, se Carlos tem 12 carrinhos, Pedro tem o triplo. Então, nós iremos multiplicar por 3. 12 vezes 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 1, 3. Então, isso quer dizer que Pedro, a resposta é: Pedro tem 36 carrinhos. Mas aí você pode me perguntar: Pró, só tem triplo? Não. Quando eu falo dobro, é porque eu quero multiplicar por 2. Triplo, você já viu. Quádruplo. Quádruplo é multiplicar por 4. Quíntuplo é multiplicar por 5. E sextuplo é multiplicar por 6. A partir dos outros números, você vai dizer multiplicar por 7, por 8 e por aí vai. Mas quando você encontrar estes termos dobro, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e triplo, você já sabe por quais números irá fazer a multiplicação.